O homem patrocinou uma roda de bruxinhas, então só bora! Contribuições excepcionais da cidade, ganhou a oportunidade de serem premiados, mas ele pensa que não pode liderar um exército de batalha como o Machado de Ferro e não tem habilidades incríveis como as bruxas, então ele vai seguir o caminho onde a sua coragem e linhagem não importa, um caminho que requer Lembrando, rapaziada, este aqui é uma rua que eu já vi no canal, se tu queres ver a outra parte, tá aqui. A próxima parte vai ser tudo junto, vai ser as 12 horas, que já tá contando 12 horas, então a próxima parte vai estar aqui, rapaziada. Depois vai ser mais uma parte separada, porque vocês sabem que o YouTube agora tá com essa furolagem de só o vídeo ia ter 12 horas, então não dá pra postar mais do que isso. Para continuar aqui com Manhua. Apenas esforço e sorte. E assim o príncipe parabeniza Piper, e ele fala que vai ser que nem Kylie Cid, falando que quer entrar pro laboratório químico e receber o título de sábio, assim como Kylie que ele admira. Enquanto isso... Tô confundindo com outro cara, tô doido, rapaziada, tô doido. Pensei que era aquele cara do exército lá. Que o cara tá evoluindo demais. Do grão-mestre Corvo, a praga da vez foi causada por uma pequena besta demoníaca, e por causa disso... Vixe, eu acho que eu parei no lugar errado. Bom, para continuar. Não pôde ser observada e nem curada com métodos convencionais. Porém, seu companheiro fala que há apenas uma outra coisa que pode curar a praga, além da cura sagrada. Bruxas. E o Fairy diz que... Se bem que o nariz também nunca tem. Nunca teve animes, essas coisas, nunca teve nariz. Só Baki. Que deixou aquelas bruxas se aproveitarem deles. Então o Manny fala que a ideia dele não é errada, mas o seu oponente possui um tipo de besta de longo alcance poderosa capaz de disparar continuamente. E Manny diz que se lembra de ouvir sobre isso do sacerdote Tylo da grande fortaleza da música. E esse também foi o motivo por trás da derrota do Duke Ryan para um grupo de mineradores. E assim seu companheiro fica surpreso, falando que mesmo que quisesse usar aquelas scores, eles não deviam ter enviado a Faceless tão facilmente. E ele diz que tem medo que a Heather fique furiosa quando voltar do reino Everwind, e ele fala que apenas aquelas habilidades raras e especiais podem se tornar bruxas puras, e além disso é preciso muito tempo e energia para treiná-las. Enquanto isso, Manny apenas puxa uma carta, enquanto seu amigo fala que dá para dizer que bruxas puras são mais valiosas do que... Ganhou nariz, ganhou boca, só falta o olho. Que o exército da punição divina, mas Manny fala que não importa se são bruxas ou o exército da punição, o objetivo principal é eliminar o inimigo e conseguir vitórias, e algumas perdas são inevitáveis, mas então o coroa não gosta nada disso, dizendo que a milícia de Timothy atacou de surpresa a igreja da Fortaleza da Grande Música e matou todos os mensageiros, perguntando se ele enlouqueceu. Mas então Manny pensa que além de usar os comprimidos do frenesia, seu alvo também era os comprimidos da igreja, mas eles recuaram imediatamente e sumiram após incendiar a igreja, perguntando como eles conseguiram matar os mensageiros. Ele pensa que tudo parece ser muita coincidência, se questionando se após derrotar o grupo de mensageiros, Roland Wimbledon jogou toda a culpa em seu irmão Timothy Wimbledon, mas então ele pensa que juntando isso com o relatório da capital, eles podem concluir que Roland planeja conquistar esse povo sem gastar muito. Então mandou apenas bruxas para curar a praga e fez com que os refugiados fossem enviados de volta ao oeste. Mas para esconder o fato de que está treinando bruxas, enviou soldados para atacar o grupo de mensageiros, sem nem ao menos permitir que tivessem tempo de soltar os pombos mensageiros, e por fim jogou a culpa naqueles que atacaram a fortaleza. Ele pensa que o administrador da Fortaleza da Grande Música chegou ao poder com o apoio de Roland Wimbledon, e ele definitivamente o ajudará. E é claro, ele fala que isso tudo é especulação, mas então seu companheiro fala que se a situação no reino... Mas não tá tão errado assim não. Teoricamente tá certo. Corpo Sharad não tivesse tão tensa, a igreja já teria enviado tropas para punir Roland por suas ações arrogantes, falando que mesmo que o grupo de mensageiros não tenha nada a ver com ele, eles ainda precisam expurgar as bruxas que estão indo em direção ao oeste. Mas então Manny fala que ele deveria ler a última carta primeiro, e ele toma um susto ao ler ela, notando que um grande número de bruxas apareceram nos fiordes e todas as suas igrejas foram destruídas. E Manny fala que é impossível que tantas bruxas apareçam do nada nos fiordes, e há apenas uma possibilidade, elas terem vindo do continente, e fala que há um mar entre eles dois, então não podem interferir muito em seu plano, e manda ele não se esquecer de que o objetivo principal é continuar aumentando seu território e população para que eles possam expandir a magnitude do exército da punição divina. E ele fala que está claro que a maior ameaça... Mas não vão conseguir enviar muita coisa pela água. Pela água vocês não têm como ganhar. Quando elas já estão muito aglomeradas lá, elas são muito mais fortes do que o exército da punição divina. Então seria muito difícil vocês ainda terem a desvantagem de irem pela água. É muito complicado para vocês. É o quarto príncipe de Grey Castle. E ele fala que isso deixará... porque elas têm a de terra lá naquela ilha lá.
Então, se elas quiserem fechar tudo, elas conseguem fechar. Vocês têm dificuldade extrema para conseguir chegar lá. Só com essas bruxas puras que vocês têm. Aí vocês têm uma chance. Cidade Sagrada de Hermes com ele e Heather. Ele liderará os 100 guerreiros da punição divina e as puras restantes, defendendo a igreja para expurgar completamente o oeste de Grey Castle. E ele vai tentar encontrar a chance de acabar com as bruxas no Fjord. E Typhon fica surpreso que ele irá pessoalmente, falando que a batalha no reino Wolf Shattered está pausada e Heather ainda não voltou da capital de Everwind, temendo que algo aconteça. Mas sei então lá, chega... tá meio estranho. Eu sei que é este cara aqui que o Papa disse que vai herdar tudo, né? Mas eu fico me perguntando, como? Esse cara aqui não tem coisa de figurante, tem cara de figurante? Não parece não, rapaziada. Ele não tem cara de figurante, tem muito. O oeste de Grey Castle, e ele vai tentar encontrar a chance de acabar com as bruxas. Oxi, agora no que eu vi. Fjord. E Typhon... Será que ele é um bruxo? Já que disse que era raro, mas já acho que é quase impossível. Que ele tá fazendo isso flutuar. Não tem nenhum fio nem nada. Este aqui também tá flutuando. Como é que o cara faz isso? O oeste de Grey Castle, e ele vai tentar encontrar a chance de acabar com as bruxas no Fjord. E Typhon fica surpreso que ele irá pessoalmente, falando que a batalha no reino Wolf Shattered está pausada e Heather ainda não voltou da capital de Everwind, temendo que algo aconteça. Mas então chegam chamando a Arcebispo, falando que os seguidores da Arcebispo Heather enviaram o relatório de emergência e uma frota enorme desembarcou na costa de Everwind. E a situação se encontra crítica lá e uma grande quantidade de inimigos está atacando a capital. Então eles questionam o que a garota disse. E ela fala que já havia perdido o controle dos dois portões da cidade quando a mensagem foi enviada. E a arcebispa Heather está enviando todos seus seguidores para impedir a invasão, mas há inimigos demais e eles estão até mesmo usando comprimidos de frenesia. Então falam que todos os navios inimigos possuem velas negras e bandeira no mastro. E é uma bandeira verde, é irmã do Prota, certeza. Coroa. E assim eles notam que é a bandeira da segunda princesa. E já dentro do castelo ela diz que não esperava que se rendesse, falando que então, para ser gentil e misericordiosa, ela a trouxe ao templo sagrado para enviá-la de volta ao reino sagrado e fala que ela tem duas opções: pedir salvação ao seu Deus ou pedir perdão a ela. Mas, mesmo que faça, cortará seus dedos e membros um por um, para que sinta na pele a dor e o sofrimento que levou o povo do Porto das Águas Claras. E assim ela olha para trás, questionando se ela não acha que está sendo muito bondosa, falando com a arcebispa Heather que está sendo feita como refém. Então, ela questiona o que vai acontecer depois, perguntando se ela pretende ser esmagada pelo exército da igreja ou velejar pelo mar pelo resto da sua vida. Então, a princesa fala que ela não devia se preocupar com isso, pois o exército da igreja está atacando a cidade Wolf Shattered nesse momento. E a cidade de Hermes está totalmente desprotegida, e isso é muito mais importante que o seu destino. E ela fala que pode não conseguir chegar à nova cidade sagrada, mas aniquilar a antiga cidade sagrada é algo totalmente possível. Então, coloca um punhal no meio dos dedos de Heather. E Garcia diz que ela deve ter ouvido falar sobre a água do rio Styx, ao extremo sul de Grey Castle, e é muito fácil acendê-la. E assim que estiver isso não é aquela mesma água do clã Baskerville do rio Styx? queimando, é praticamente impossível apagá-la. E assim cortam 2 dedos de Heather. E Garcia fala que trouxe um navio... Dá um estilo artístico diferente só pra dar uma censurada, mas porra... dá bem incomodada mesmo assim. Inteiro dela. E Heather começa a tremer vendo seus dedos faltando. E Garcia apenas manda prosseguirem, cortando os outros 2 dedos que faltam. E Heather continua quase chorando, mas não esboça muita reação. Não, e tá a chorando já. Bruxas pergunta se Garcia precisa mesmo fazer isso, falando que se ela não estiver tentando amedrontar o inimigo ou coletar informações, esse tipo de tortura não é nem um pouco necessária. Mas então Garcia questiona sobre não ser necessária, mandando dizer isso a ela, perguntando se ela sabe como tratam as bruxas que caem nas mãos da igreja. Então Garcia diz que eu acho que ela não gostaria de descobrir. E Heather começa a rir, totalmente biluteté das ideias, falando que ela não entende a grandeza da igreja e jamais entenderá. Fora que ela nunca saberá a importância do que a cidade sagrada fez, falando que eles sempre agem de maneira tola, totalmente desavisados. Rapaz, eu sei que o momento tá muito diferenciado, mas porra, a mão dela não tá lembrando um pouco um coração, não? Tá literalmente parecendo um coração, só as artérias aqui dentro entra o sangue, de onde sai o sangue, parece literalmente um coração. Da destruição que está por vir, e fala que Hermes mostrará o que é força de verdade, e aqueles que desafiam a igreja estão fadados à destruição. E Garcia pergunta se é mesmo, falando que eles viram sobre isso. Enquanto isso, lá no mundinho do Prota, tá todo mundo vivendo gostoso, com vinho, docinho, sorriso, tá todo mundo feliz. E Roland fala que o que parece sorvete é a fórmula mágica da felicidade feminina em todas as eras, e mesmo que seja só uma mistura de gema de ouro... Não só feminina, quanto masculina também, porra!
famoso vertinho no final do dia, quando vai meter aquela gameplay. Porra, sacanagem, tão gostoso. O creme, leite, água com açúcar, aquecido em nitrato de potássio, não chega aos pés do sorvete do tempo moderno. Ele fala que já é uma ótima saída para o calor de dias quentes de verão como esse. E pensa que o relatório mensal Pior que tá calor pra também caralho. parece muito bom, pois a população da cidade está crescendo e as fábricas estão indo bem. E o comércio da indústria leve está começando a se expandir. E além disso, todo mundo tá feliz, com o Rochinol chegando e falando com o príncipe, dizendo que Meg e Relâmpago estão ali. E as duas chegam perguntando por que eles chamaram. E ele, olhando pra ela, já começa a notar que elas Percebi que a Meg já destruíram tava cá. outro ninho. Então ele fala que amanhã eles começarão o último mês do verão. Então ele pede pra elas não se esquecerem de entregar sua carta a Tilly. E assim Meg fala que não tem problema. Engraçado que eu tô seguindo a mesma ordem cronológica não, mas a mesma ordem da estação do manhua. Eu tô acompanhando pelo mesmo momento que o manhua tá se passando. Que aqui tá verão, mas também tá quase acabando. E ali na obra também. Legal. Chegando toda animadinha, e Prota pensa que o que parece, ela provavelmente esqueceu e que precisa trazer uma mensagem todo mês. Então elas começam a conversar, e Relâmpago fala pra Meg que esqueceu que o próximo mês já é amanhã, falando que isso significa que elas vão ficar sem se ver por um bom tempo. E assim Meg fala que se atrasou por causa do plano de limpeza da senhorita Tilly da última vez. Ela promete que vai voltar assim que possível dessa vez. E o Prota pensa que essa cidade tem um grande charme. Ninguém quer ir embora dela. E Meg, por sua vez, fala pra Relâmpago a cidade mais evoluída da história dessa humanidade. Acha bom que ela lhe espere para explorar o próximo ninho de águia. E assim Relâmpago fala que tá bom, falando que vai fazer o que ela quer. E nisso Roland fala com Relâmpago, falando que tem uma missão pra ela, falando que aquele é o mapa que ela desenhou, e pergunta se ela ainda se lembra da localização da costa atrás da cadeia de montanhas. E ela fala que sim, falando que fica naquela área que ela aponta. Então ele fala: agora que eu parei pra pensar, tem uns bichos voadores também lá na coisa do boneco de gelo. Então eu fico me perguntando, será que esta mina aqui também conseguiria conectar-se com esses bichos, ou como já foram demonificados, eles não conseguiriam? Eu fico me perguntando, será que ela consegue se conectar com isso? Com esses bichos modificados? que tá tudo bem, mandando levar Meg com ela e voar um pouco por lá, e depois disso fixar duas bandeiras no solo entre a costa e a cadeia de montanhas, marcando o local no mapa. E ele fala pra Meg que se Tilly concordar em mandar bruxas para lá, ela deve guiar elas à costa rasa, onde eles receberão num balão de ar quente acima da cadeia de montanhas. E assim eles ficam surpresos que vão mandar bruxas, com o Relâmpago perguntando se elas vão ter novas irmãs na Vila da Fronteira, toda animadinha. E assim as outras duas olham pra trás. E Roland fala que talvez isso aconteça, pois tudo depende da resposta da Tilly, mas ele acha que ela vai concordar. E assim, já um tempo depois, no balão, eles dizem que não esperavam que o novo balão de ar quente pudesse levar tanta gente ao céu. E fala com o príncipe, pois ele batizou ele como pioneiro das nuvens, perguntando se é do tipo explorador. E Ana, por sua vez, começa a falar que Soraya é muito incrível, pois ela conseguiu criar o revestimento para uma bolsa de ar enorme, com a garota quase não conseguindo, totalmente caída no chão. E Roland fala que essa bolsa de ar gigante só pode ser criada por causa da aderência incrível do revestimento da Soraya e o quão firme ele ficou com a base. Caso contrário, a bolsa de ar... Será que dá pra usar isso como arma no futuro? Vamos criar uma bomba com pólvora. Já sabemos que o balão tem uma resistência muito alta, então tiros dificilmente iriam atingir. Porra! No futuro isso pode virar uma boa arma, sabendo que não tem nada voador. Catapulta seria quase impossível para isso. Jamais conseguiria manter a sua estabilidade e tensão do ar. Então ele pensa que já conseguiu criar a máquina da corrente contínua. Então ele pode fazer eletrólise para gerar hidrogênio. E ele pensa que o grande dirigível não está tão longe de se tornar realidade. Falando que contanto que ele consegue encontrar um material leve para construir... Não, pô, coitada! Tu quer dar tanto trabalho assim pra pessoa lá da pincelagem que eu esqueci o nome? Porra, não! Coitada! E o seu esqueleto, esses monstros voadores gigantes não terão nenhum inimigo natural a 2 ou 3 mil metros de altura. E apesar da precisão de bombas atiradas de alguns... Pra quem não entendeu o tamanho de um dirigível, porque eu também nunca vi um dirigível na vida, mas só dá um piso nesta imagem aqui. Isto aqui, pequitinho, é um avião. É um avião, rapaziada. Isto aqui. Como é que ela vai pintar o suficiente para um dirigível? Não, é loucura, coitada. Eu tô ficando com pena dela. Metros, que seria bastante decepcionante, e ele ainda fica bastante ansioso para atacar a cidade sagrada da igreja pela água, terra e ar. Então, Ana pergunta do que ele tá rindo, e a outra garotinha fala que ele deve estar pensando nas novas bruxas que virão, falando que homens são todos iguais. Mas então ele não tem nem o que falar. E o Andy fala que é incrível que a Cindy e as outras tenham conseguido reunir tantas bruxas na Ilha Adormecida. Então o Roland fala que a Tilly provavelmente esteve planejando essa transferência há alguns anos. Ela enviou bruxas para entrar em contato com o
povo em segredo, não somente em Grey Castle, mas também nos outros 3 reinos, e a União das Bruxas também deve ter recebido seu convite, e fala que deve ser por isso que seus rumores não atraíram mais bruxas, mesmo após espalhá-los tantos, pois a Tilly estava um passo à frente. Porém, o Andy fala que Cara nunca mencionou isso com elas, então Roland fala que se ela falasse sobre o convite da Tilly, talvez não tivesse continuado a busca pela Montanha Sagrada. Então Andy pensa que essa é uma das possibilidades, e se isso tivesse ocorrido, eles nunca teriam se encontrado na Vila da Fronteira. Então... Cara, agora que eu tô parando de pensar, a Ana, ela é literalmente uma bruxa avançada já, né? Aquela coisa que elas explicaram que eu esqueci o nome, é qualquer coisa assim, né? Que é bruxa avançada, que já teve uma evolução. Ela consegue ver também quem é que é bruxa e quem não é? Porque eu sei que a outra, que é a Rochinol, também consegue fazer isso. Então, é isso que define se elas conseguem ver ou não. A outra da espadona conseguia fazer isso. Eu não sei porque a Ana não consegue. Só que não consegui responder, rapaziada, agradeço bastante. Possibilidade. E se isso tivesse ocorrido, eles nunca teriam se encontrado na Vila da Fronteira. Então ele pensa que as coisas não são ruins ali. E ela também acha que são muito boas. Fora que a outra pergunta quem sabe, falando que talvez seja melhor nos fiordes. Afinal, todas lá são bruxas. Eles não precisam se preocupar o tempo todo quando elas saem um pouco. Mas Ana fala que a situação está bem melhor que antes, pois no começo ela tinha medo de dar um passo para fora de casa. E Lua concorda, falando que algumas pessoas realmente são assim, dizendo que a Lírio claramente recusou o convite das cinzas da última vez, mas mesmo assim continua fingindo odiar aquele lugar e dizendo que não é uma traidora. Faz então, sentido. Ela fala que... Se alguém fosse pra sair, realmente seria esta, porra. Odeia o protagonista, odeia. Mas finge odiar o protagonista. Faz sentido, se alguém fosse sair, seria ela. A Lu é idiota por tá zoando ela, eles começam a rir. Mas então, enquanto isso, o Prota nota o Andy com dores nas costas devido a algumas coisas que ela carrega bem pesada próximo aos seus... Faz sentido! Eu nunca parei pra pensar que o que a mulher usa lá é pra proteger, é pra impedir a dor nas costas, quando é gigante. Ombros. E assim, ele pensa em algo, pois ele sabe que mulheres com peitos grandes podem ficar com dor nos ombros facilmente. E foi por isso que os sutiãs apertados surgiram, e apesar de nunca ter conferido a veracidade disso, não machuca tentar. E ele pensa que além disso, com o passar dos anos, o corpo da Ana vai começar a se desenvolver gradualmente. E ele precisa se preparar com antecedência para esse tipo de coisa, e apesar de nunca ter tocado em sutiãs antes, ele viu vários comerciais e shows de TV, e apenas alguns tipos... Consegue definir o tamanho, como é que é o gancho, como é que é a coisa, só por aí? Rapaz, o cara é bom, porra! nas alças e 3 conjuntos de anéis de cobre e um certo ajuste de tamanho. E ele pensa que além de segurar o busto, também ajudam a reduzir o balanço. Eles são muito mais adequados à estrutura corporal feminina do que o espartilho das nobres. E ele fala que não tá nada mal, falando que essa é outra invenção da era moderna. Pô, maneiro, tudo bem, a sua intenção é até nobre, mas eu quero ver você explicar que tu tá fazendo algo pensando nas tetas delas. E já um tempo depois... Faz sentido. E essa mina aqui, ela vai precisar. Mas se ela começar a usar isso, não vai ter mais decote. Coitada. Eles levam Margarete pra voar e ela fala que é um milagre, pois nunca pensou que iria voar assim e apreciar aquela vista. E Relâmpago fala que explorou e marcou aquele lugar. Então ela fala que Relâmpago é incrível mesmo. Mas então Roland fala com Marlon, perguntando se tem algo de errado. Ele diz que nunca pensou que seria tão assustador olhar pra baixo dos céus, falando que sente como se fosse cair a qualquer momento. E assim Roland fala que ele vai conseguir se acostumar. Dizer que parece um deus, é muito assustador, tem muitas possibilidades de manipulação. Pensei que ia ser assim, esse cara parece meio esquisito. Pensei que ia mandar um papo tortaço. Enfim. Depois que voaram algumas vezes, falando que é normal acontecer isso na primeira vez. Eu mesmo, pra quem nunca navegou, ele ficou enjoado com as ondas. E assim Margaret fala que estava certa, falando que essa vista é incrível, dizendo que parece que o mundo não tem limite. E assim Marlon fala com voz... A primeira vez que eu fui andar a navegar, que foi em Angola, quando fui pra uma ilha, eu não tive problemas de enjoo. Será que é pra todo mundo ou será que foi só uma exceção? Eu não lembro de ter esse problema. E quando eu aproveitei, não sei se tem no Brasil essas embarcações que vão de um lugar ao outro, também são transportes públicos. Eu não sei se tem isso aí no Brasil, acho que tem. Eu lembro de ver isso em um vídeo do Matoso. Sim, eu acho que tem. Também não tive esse enjoo. Por que eu nunca tive esse enjoo? Será que eu tive algum problema? Eu ainda vou ter no futuro? Por que eu tô falando disso também?
Alteza, falando que qualquer pessoa pode voar, o mérito ainda deve ser das bruxas, e essa coisa gigante não poderia fazer isso sem elas. Mas Margaret fala que não, perguntando se ele não ouviu, dizendo que Ana acabou de parar de usar suas chamas, e ela diz ter perguntado pra Relâmpago, e ela disse que o balão sobe pros céus sozinhos, contanto que tem ar quente sendo injetado, e fogo não é exclusividade das bruxas. Então eles falam que sim, pois o ar quente sobe e o frio desce, é por isso que eles chamam de balão de ar quente. E assim ela questiona se eles só precisam de uma rajada, mas Roland fala que não funcionaria, porque eles precisam continuar fornecendo calor se quiserem manter ele flutuando no ar, e a madeira em si é bem pesada e o balão não pode carregar tantos, então esse problema deve ser resolvido com um método especial. E assim Margaret pergunta se ele consegue fazê-lo, ele fala que sim, mas fala que é um pouco trabalhoso, porém ela fala que tá ótimo, e vamos esperar que ele possa fazer 4... Rapaz, acho que essa aí vai abdicar do conforto e a falta de dor nas costas para exibir o seu corpo. Porque ela realmente, sempre quando vai falar alguma coisa, ela faz assim. Ela sempre faz algum gesto assim, desse jeito. Porra, essa mina aí tem orgulho do seu corpo. Com 5 balões, dizendo que eles não precisam ser grandes, só de caber uma pessoa já é suficiente. E ele questiona se ela quer colocá-la em um barco, e ela fala que não se pode estender um mastro, mas eles podem voar em um balão. Falando para apenas amarrá-lo, ele não sairá voando para longe, e com eles os guardas poderão identificar piratas. E para os mercadores marítimos, além de tempestades e tsunamis não previstos, a coisa mais perigosa são piratas. Mas Roland fala para ela que eles não serão baratos, e talvez precise de 1000 moedas de ouro, então ela questiona se são 1000 por um balão, dizendo que tem certeza que todos os mercadores que operam nos fiordes adorariam ter um ou dois. E assim Marlan fala que mesmo não estando confortável ainda, é uma ferramenta que a sua caravana da Baía da Lua Crescente precisa. Eles vão ajudar a divulgá-los nos fiordes, contanto que ele consiga produzir. Então Roland pensa que 1000 moedas é um preço 5 vezes mais caro que o custo. E ele confessa que não esperava que eles aceitassem tão facilmente. E gás hidrogênio é a consumo. Usando que é a técnica básica de negociação, coloca o valor lá em cima, porque sabes que eles vão querer negociar, já que é um produto de alto valor de negociação, já que eles têm muito interesse, já que a oferta e a demanda é alta, a demanda é alta e a oferta é baixa, então eles vão muito querer comprar. Então o que vai acontecer aqui é simples. Ele pode colocar o valor lá nas alturas que eles vão querer negociar. Não vão comprar no valor que o Prota aceitou. É isso que ele pensou. Mas na verdade eles já aceitaram logo de cara, porque eles não veem como fazer o que o Prota está fazendo sem o Prota. Então é muito interessante ver essas negociações acontecendo. E vai ser necessário reabastecer quando precisar, e para isso precisarão voltar na vila, o que significa mais lucro. E ele nota que, é claro, ele até pensa em algum desconto se estiverem dispostos a comprar em grande quantidade de combustível de uma vez, ficando milionário facilmente. Então ele questiona o que elas acham, com todos eles concordando. Enquanto isso, Cinzas questiona se Roland escolheu mesmo o Sylvie, questionando se ele não está preocupado. Então Tilly fala que também não sabe, e talvez a desabilidade ainda esteja vaga a ponto dele não ter conseguido olhar todas ainda, ou talvez ele não ligue em revelar sua identidade de bom grado para aumentar a sua confiança. Então Silas também fala que é claro que há a chance dele ser o seu irmão mesmo, então ele não se importaria com a habilidade da Sylvie. E nisso Tilly fala que é só uma possibilidade, mas questiona se alguém que o conhece melhor do que ela, falando que se for mesmo Roland, nunca teria escolhido ser inimigo da igreja e proteger as bruxas, falando que ele sempre fugiu de desafios ou dificuldades desde criança, e mesmo quando ele foi enviado para a Vila da Fronteira, ela nunca viu ele reclamar com seu pai, nem mesmo uma reclamação sutil. Então Cinzas vai ficando cada vez mais encucada e fala que a iniciativa de escolher Sylvie já é interessante para elas, então não há necessidade de enviar mais bruxas. Mas ela pergunta para Tilly se ela quer fazer mesmo essa promessa, e ela questiona por que não. Então Cinzas fala que Lot é a bruxa mais importante da Ilha Adormecida, perguntando quem vai reparar as casas de terra se ela for embora, falando para Tilly que se ela quiser construir algo ou mudar a topografia da ilha, será bem complicado trabalhar a terra, e além disso, poder servir peixe, dividir sopa de peixe com todos é uma honra para Mel, e quanto a Evelyn e Vela, não há problemas para ela. E ela questiona se Tilly não pode apenas recusar o pedido e enviar essas duas bruxas com habilidade pouco úteis. Mas então Tilly pergunta para Cinzas o que é útil e o que não é, e fala que está enviando elas para a Vila da Fronteira com a esperança de formar uma aliança e não de abandoná-las. E não importa o quão bom ou ruim seja a habilidade, as irmãs que escolheram vir para a ilha são parte de sua família, e se ela quer transformar esse lugar no lar das bruxas, como ela poderia discriminá-las se baseando em utilidade
Prota. Ela realmente se preocupa. Então Cinzas se abaixa pedindo perdão, falando que só queria dizer algo que não era isso. Mas então Tilly fala que além disso, é difícil julgar a habilidade de alguém com seus padrões. E fala que Roland escolheu Evelyn e Vela entre mais de 100 bruxas, perguntando se elas são mesmo inotas. E fala que talvez eles possam entender alguma coisa com essa aliança. E se ele escolheu as duas por coincidência, ou talvez esteja vendo algo que elas não conseguem ver. Mas ela fala que eles são apenas uma parte de um mundo. Ela pensa muito fora da caixinha em relação a esse mundo. Porque esse mundo ainda tá com muita caixa. O Prota tá muitas caixas atrás de fora de vocês. Se bem que muitas que o Prota tá dentro. Porque eu não entendo magia por si só. Eu entendo como a magia, o que eu posso fazer com a magia. Mas o conceito de magia, ela tem teorias, mas não sabe na prática. Então ela sabe muito melhor isso do que o próprio Prota. Mas de resto, ela pensa muito fora da casinha. Número bem pequeno de bruxas, e vale a pena lutar por cada uma delas. E fala que elas não são ferramentas para fazer casas, mas aliados com a mesma visão. E ela fala para Cinzas nunca mais dizer algo assim, ela apenas concorda, ficando bem arrependida. Então Tilly fala que além disso, as coisas que ela viu nas ruínas fizeram ela se sentir mal. É melhor eles decifrar esses livros o mais rápido possível. E fala que dessa vez eles vão levar aqueles livros para a Vila da Fronteira junto com as bruxas. Mas então Tilly fala que se ela não consegue entender, talvez as bruxas da União possam entender facilmente. E ela fala que Tilly sempre fica estudando a noite toda, e isso afeta a sua saúde, e ela espera que ela se cuide demais. Fora que ela também ouviu que há ruínas antigas na floresta ao leste. E a União das Bruxas talvez já tenha visto esse tipo de texto. E Tilly fala que se as duas línguas forem iguais, significa que pertencem à mesma civilização. E além disso, ela não tem informação ali. Por que ficou tanto tempo num quadro desse aleatório? Rapaz... É tipo fazer um quadro do PC Gamer. É aqui que fica o meu quarto, que eu gosto do meu quarto sempre. É aqui que fica, rapaziada. Ui, caramba, a luz caiu. A luz caiu. A luz quase caiu. Enfim. Tá aí. Acho que tá tudo certinho. Deixa eu só colocar aqui a luz certa. Não caiu. Bora lá continuar daqui e vamos embora. Está lhe culpando, pois tudo que Cinzas disse faz sentido, mas não só sobre as habilidades. E fala que se Lotus ficar fora por muito tempo, pode afetar a ocupação da próxima ilha, então ela vai fazê-las voltar para os fiordes antes do inverno. Mas para não haver nenhum mal entendido, também vai levar algumas bruxas combatentes para ajudar a Vila da Fronteira nos meses do demônio, perguntando se Cinzas irá com ela. Então ela fala que é claro que vai. E nisso, já um tempo depois do meio do mar, Meg vai até Teve uma DR, mas tá indo bem. Entregar uma carta para ela. E assim vai embora. Então o capitão fica surpreso que ela não só se transforma em espécies diferentes, mas também possui as características correspondentes da mesma forma, falando que aquela... Por isso que eu tô perguntando, se ela conseguir transformar nos bichos poderosos do mês do demônio, porra, não é mês do demônio, isso é pai bruxa, é o inferno demoníaco, não lembro o nome. E Vota nunca ficará perdida. Meses do demônio, isso, meses. Sentir uma tempestade vindo. Então Sylvie fala que sim, mas fala que eles não vão se apressar em usar a nova rota, pois passar pela Baía Sem Fim, desembarcar a sudoeste de isso é o melhor caminho. Ele começa a rir e pensa que não há muitas diferenças para uma gaivota comum, mas ainda assim pode ver algumas mudanças no corpo. Então ela olha pra cima, olhando para Meg, vendo algo brilhando no peito dela, e fala que está acostumada a olhar para as coisas instintivamente. E assim ela olha para todos no convés e acaba pensando em algo consigo, se lembrando do capitão falando com os marujos que eles parecem cansados, perguntando se eles não deveriam trocar de turno, mas então perguntam se eles conseguem ver isso, falando que nesse mundo nada escapa de sua visão, e se ele o pegar fazendo corpo mole, ele receberá um belo chute na bunda. E Sylvie se lembra de Tilly falando com ela, dizendo que a sua visita na Vila da Fronteira não é só para ajudar as suas irmãs lá, mas também... Eu esqueço porque eu gosto tanto deste manhwa. No início estava meio perdido, não estava entendendo tão bem onde eu tinha parado, mas quando eu lembrei, porra, é muito bom, é muito gostoso ver a evolução do que está acontecendo no mundo. O world building desta história é muito bom. Precisam descobrir a verdadeira identidade de Roland Wimbledon, e se ela encontrar algum sinal estranho ou qualquer coisa suspeita em seu corpo, ela deve entrar em contato imediatamente com a líder da União, e se elas não concordarem, é bem provável que eles tranquem na masmorra para impedir que a informação vaze. E assim, ela começa a olhar para as duas garotinhas que estão com ela, e teme que essa missão não será fácil. Então a garota lobo fala que vão encontrar Anne em breve, enquanto a outra fala que finalmente chegaram, pois ela não aguenta mais ficar uma semana naquele barco. E o capitão fala que elas ficaram bem, pois nunca viu alguém morrer por ter passado tempo demais em um barco, mandando elas... mas eu já vi muita história sobre isso. Porra, principalmente eu TV fruta. Caralho, depois tem que estudar, irmão. Não tá escrito.
Quer dizer, tá literalmente escrito. Apenas aguentarem mais um pouco, porém Cinzas fala com Vela, dizendo que acha que ela deveria escrever a carta, pois alguém deve vir buscá-las em breve. Pois claro, mas parece assim, muito Vela foda. pergunta se Cinzas não vai as acompanhar, e ela fala que seu trabalho é garantir sua segurança, então ela vai voltar depois que desembarcarem, afinal, Tilly precisa mais da sua ajuda. E ela manda as garotas não se preocuparem, pois todas as bruxas da União as verão como irmãs, e manda procurar o Wendy se tiver algum problema, pois ela vai ajudá-las. E Sylvie lembra o nome de Wendy, enquanto Cinzas fala que além disso, elas devem lembrar de uma coisa e nunca devem ficar sozinhas com o líder, Roland Windledon. Mas pergunta por quê, perguntando se ele não é irmão da Tilly, e ela fala que sim, mas isso não o impede de tocar na comissão traseira de qualquer pessoa. E todas elas ficam surpresas, perguntando se é sério, e ela fica se perguntando se o irmão da Tilly é esse tipo de pessoa. Porém, Sylvie acha algo estranho e fica se questionando o que é aquela coisa lá na frente, o balão do Prota, e notam que tem algo surgindo, então Cinzas fica desacreditada. Fica logo mostrando, se exibindo quando as pessoas chegam, já vai mostrar todo o seu poder bélico. Então, poder bélico, já que ele pode lançar bombas lá de cima e os únicos que podem chegar lá são bruxas. É um poder bélico absurdo. Perguntando se é um pássaro gigante. E a outra pergunta se ela sabe o que é. E Cinzas fala que não, dizendo que é a primeira vez que vê também. Mas então se questionam se é assim que eles queriam lhes encontrar. E elas perguntam se é sério, enquanto Tilly nota que era um plano deles, com a bandeira escrita "Bem-vinda à Vila da Fronteira". E quando elas desembarcam, o Wendy vai até lá se apresentando para elas. E ela nota que Cinzas também veio. E ela pergunta como estão as coisas. E ela fala que tá tudo bem, perguntando sobre elas. E assim Ana também se apresenta. E Sylvie, por sua vez, vendo Ana, nota que ela distorceu o poder mágico ao redor, pensando que é um poder incrível, impressionante. E assim Relâmpago também se apresenta, dizendo ser uma exploradora. E as garotas começam a interagir olhando pro balão. E o Wendy fala que é um balão que voa, contanto que seja fornecido ar quente. E ela fala que pode levar pessoas acima de montanhas para chegar ao destino, perguntando se elas não querem ir pra Vila de Zeroi, pois acredita que o príncipe queira lhe ver. Mas Cinzas fala que ele não receberia alguém que tentou roubar suas bruxas, falando que vai lhe dar o trabalho de cuidar das crianças. Eu aceitaria. É sério, mandando ela ficar tranquila, pois elas vão cuidar bem. Porque o Prota faria isso se eu tivesse a chance. Se eu faria, porra, se eu tivesse a chance de tentar roubar alguma bruxa pra ela. Quer dizer, roubar ela não roubaria, mas, pô, tentar convencer ela a ficar na vila dele, ela convenceria demais delas. Então Relâmpago fala pra elas não perderem tempo e subir, enquanto Sylvie está com bastante medo. E a garota gato também está mais ou menos. E Sylvie fica toda travada na frente do balão, enquanto Ana fala que eles vão indo ativando o fogo, falando pra todas que elas estão partindo. E assim, a bruxinha que fica deseja que elas se cuidem, então elas se despedem, porém Relâmpago pede pra elas não colocarem sua mão pra fora do cesto pra não cair. E Meg deseja que elas voltem em segurança, e Cinzas fica preocupada vendo o balão partir. Então Relâmpago pergunta qual é a habilidade delas ali, pedindo pra elas deixarem ela ser a primeira a ver. Então elas perguntam se quer que elas mostrem ali. Porém o Wendy questiona se elas estão bem e Sylvie fala que só tá um pouco tonta. Então ela acaba notando algo, dizendo que usou seu olho mágico por força do hábito e não esperava que existissem tantas paisagens ali. É a primeira vez que vê tanto. Vai evoluir, e parece será? que é magia. Então o Wendy manda ela respirar fundo, falando que é normal não se sentirem confortáveis na primeira vez que voam. Então Sylvie fala que agora se sente bem melhor, agradecendo pra Wendy. Já vi uma coisa que vai acontecer. Essas bruxas novas chegaram, isso nós já percebemos. Só que o Prada tá querendo entregar aqueles presentes. E se eu não entregar presentes para as pessoas novas que estão chegando, vai ser ruim. Não vai ser legal. E aí, se eu entregar o presente, é literalmente contra a Prota. Principalmente para pessoas que não conhecem ele. Rapaz. E Relâmpago começa a falar que vai contar sobre a luta da Vila da Fronteira contra as O Prota, para entregar isso, vai ter de fazer medições. O Prota vai ter de fazer medições. Ai, 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 ai. bestas demoníacas. Porém, Meg fala que tá cansado dessa história, pois é tudo sobre como Vossa Alteza salvou a vila. Porém, Relâmpago fala que a melhor parte é quando Vossa Alteza lutou contra as bestas. E assim, a garota lobo pergunta se é longa, perguntando se ela vai conseguir terminar até elas chegarem na vila. Então, Relâmpago começa falando que vai começar do último inverno, e Sylvie pensa que é mais harmonioso do que ela esperava, e espera que continue assim. Então, elas descem até lá, e Sylvie grita de surpresa com algo que vê. Elas questionam o que foi, porém, Relâmpago
corta elas falando pra elas não se preocuparem, pois o príncipe receberá pessoalmente. E elas ficam surpresas que já chegaram, então Skrull, Nana e Lily vão até lá saudar elas. E as garotas ficam surpresas que sejam as irmãs da União, falando que a magia delas é completamente diferente. Então Rochinol vai até lá, falando que o príncipe está lhe esperando, pedindo pra ela lhe seguirem. E Sylvie vai seguindo toda cautelosa, dizendo que todas as irmãs foram amigáveis até agora, e ela acha que julgou errado, mas ela pensa que ainda precisa ter cuidado para cumprir a sua missão, e é melhor ela tomar cuidado em como fala durante os encontros e negociações. E chegando lá, as garotas falam para Roland que todos estão ali, e ele dá as boas-vindas à Vila da Fronteira, se apresentando como líder, e presume que elas já lhe conheçam, falando que Tilly Wimbledon é a sua irmã, então elas devem se sentir em casa, mandando elas pensarem na Vila da Fronteira com uma ilha adormecida. Então Sylvie fica surpreso olhando para ele, dizendo que ele não está usando uma pedra da retaliação dos deuses, e não há nenhum traço mágico em seu corpo, se perguntando se essa é realmente a aparência dele, notando que ele não está nem disfarçado e nem sendo controlado, o que significa que esse homem é Roland em pessoa. Porém, já à noite... Isso comprova que o Prota, ele não tá sendo... Não é manipulada a palavra, é que ele não tá sendo... Não tem interação de magia. Mas o que isso implica é que o Prota não foi manipulado por magia. Foi outro fator externo que colocou o corpo ali. O que será que é? Será que é uma magia tão poderosa de um deus que eles não conseguem ver? Ou será que é tão grande as coisas do Prota que eles não estão conseguindo ver? Não sei. O Prota cai dentro da cachaça, então o Rochinol pergunta se há algo errado, questionando se ele está tão entusiasmado com as novas bruxas que ele precisa beber para conseguir dormir, e ele fala que isso é besteira, perguntando como está a relação com as novas irmãs, falando que a nova casa das bruxas... Porra, vai dormir de cinto! O cara é maluco. Não está pronta, então eles precisam dividir o quarto com elas. Porém, Rochinol se nega a chamar elas de irmãs, mandando não confiar tanto nelas por enquanto. Então Roland pergunta por quê, e ela fala que metade das palavras que Sylvie disse eram mentiras, e mesmo que não fosse nada sério, deve haver um motivo por trás disso. E Roland começa a entender, falando que talvez ela queira checar se ele é o verdadeiro Roland Wimbledon. Então Rochinol questiona do que ele está falando, e Roland fala que se a personalidade de um ente querido mudasse, todos provavelmente pensariam que ele está sendo controlado ou foi substituído, e ele acha que Tilly está suspeitando dele porque ele é conhecido por ser idiota, medroso e preguiçoso. Então ele questiona como que um homem assim se rebelaria para proteger as bruxas, mas então Rochinol questiona qual Roland Wimbledon ele é, então ele fala que nenhum deles, e ela fica cada vez mais encantada, chegando mais perto dele. Porque é verdade, ele não é Roland Wimbledon, não sei o nome. Ele perguntando como essa frase pode ser verdade, e ele fala que é porque é verdade, então ela acaba aceitando, mandando esquecer, falando que vai perguntar para Ana, dizendo que não importa com tanto... Quer dizer, em corpo, ele é. Em alma, não é. Porque para se tornar verdade, a pessoa precisa acreditar na verdade? Por que o Prota disse não tá 100% não tem 100% de veracidade, já que o corpo dele ainda é o do Roland. Então, ele é Roland em corpo, mas não em alma. Então, literalmente, o que ele disse é mentira. Então, essa bruxa aí tem uma falha muito grave que eu acho que ela ainda não percebeu o que é. Ela consegue detectar a mentira, mas não consegue detectar se a pessoa realmente acreditar na mentira. Se uma pessoa falar... Por exemplo, vou-te contar aqui que tu és inscrito no canal. Se tu falares para a bruxa não, deixa-me reformular. Se tu falares que tu és inscrito no meu canal, eu acreditar e eu falar isso para a bruxa... Mesmo que tu não sejas inscrito, ela vai saber que eu estou falando a verdade. Porque essa é a minha verdade. Mesmo que a informação por si só não seja verdadeira. Se tu acreditares que a Terra é plana e tu falares para ela, a Terra é plana, isso não é uma verdade. Por mais que tu acredites nela. Então para ela, isso vai ser uma verdade. Interessante. Que seja o Roland que ela conhece, e ele acaba aceitando isso, dizendo que é o mesmo desde que ele conheceu. É verdade porque tu tá roubando, tu sabe que tu tá roubando, tu tá no corpo dos outros e tá usando isso daí ao teu favor. Ela tá... Ela tem culpa, ela tá pedindo pra ele não mentir pra ele. E ele tá certo em não mentir, ela tá falando a verdade. Certa, mas também você não tá errado. E assim elas vão até o escritório de Roland, ficando todas frente a frente com o Roland, e Sylvie puxa a conversa, e o Roland manda ela relaxar, pois ele não liga muito. Eu nunca entendi essa coisa de puxar o solo assim, com ele. Essa roupa de... muitas condolências. Por que
Ai, puxa a roupa pra cima, que porra é essa? Como fazem com qualquer pessoa. E Até fala que com não vai mulher dar é nenhuma isso. tarefa para elas na primeira semana, Não é porque nenhuma elas não estão acostumadas com a encantada. vila. E elas podem andar pela cidade à vontade. E ninguém vai tratá-las mal ou tentar capturá-las por serem bruxas. E ele já exterminou a igreja na região oeste. Então ali é um lugar livre, como uma ilha adormecida. E ele diz que elas deveriam saber por que a magia é importante. E como os treinamentos são fundamentais e indispensáveis. E elas não são proibidas de ir a nenhum lugar da vila. Elas só não devem se esquecer de voltar para o jantar. E depois dele vão haver aulas de educação fundamental. Isso inclui leitura, escrita, matemática básica e ciência da natureza. E além disso, elas receberão um salário de 1 moeda de ouro por mês. Isso inclui férias. Ok, bom. É literalmente o tratamento que qualquer bruxa aí recebe. Legal. Remuneradas dando e experiência descanso pra no fim elas. de semana. E se elas tiverem alguma dúvida, podem perguntar ao Andy. Ele diz que, resumindo, suas vidas serão como na Ilha Adormecida. E então eles vão testar suas habilidades primeiro. E a descrição na lista da Tilly não era muito clara, então ele quer ver com seus próprios olhos. Mas esse quarto é muito pequeno, então eles vão para um local mais espaçoso. Porém, Sylvie pede para Roland esperar um pouco, falando que tem algo para ele, lhe entregando uma carta. E fala que Tilly encontrou aqueles documentos nas ruínas dos Fiotes e queria lhe perguntar o significado daquelas palavras. E assim, quando eles veem aquele texto, Skrull reconhece, e na carta Tilly fala com seu irmão pedindo perdão por não escrever uma saudação adequada, mas ela vai direto ao ponto. E ela fala que o que segue é sua própria experiência nas ruínas dos Fiotes. E só após queria ler tudo lançar aquilo, a expressão, coisa complexa lá, da cultura das congruências não, condolências possíveis. Por que não mandou? Desculpa por não ter mandado, mas tinha a opção de mandar. Não entendi essa não. Skrull fala que esses são os livros sagrados das ruínas da floresta ao leste e os documentos que foram encontrados nas ruínas dos Fjords. E ela fala que a língua usada nos dois é exatamente a mesma. Então Roland fala que a Ilha Adormecida é uma ilha artificial no meio do oceano com uma maré imprevisível. E havia mecanismos que ainda estavam funcionando depois de centenas de anos. Porque não é uma China para conseguir criar ilhas artificiais. A China tá fazendo isso atualmente. Mas elas não conseguem fazer isso. Como? Como é que elas estão fazendo isso? Ué? Em como é que foi feito, no caso? Já tá feito. Falando que é incrível e como poderia ter uma relíquia tão inacreditável nos Fjords. Então Skrull fala que a sua irmã as bruxas de antigamente eram foda. Que aquelas ruínas antigas pertenciam à mesma civilização. E se a igreja construiu, ela questiona por que as abandonou. E o Andy fala que não só essas construções magníficas, mas todos os registros de 450 anos atrás foram apagados um por um, perguntando o que eles estão escondendo. Então Roland se lembra daquela torre que Relâmpago achou. E ele pensa que a Tilly está tentando finalmente documentos, e ele acha que é possível para ela por causa da sua inteligência e fala será que a pessoa tá viva até hoje? A pessoa que tava lá gritando, será que ela ainda tá viva depois de tanto tempo? Enviar as informações sobre a cidade antiga de Taquila e sobre os demônios, incluindo a cena feita por Soraya, e fala que isso pode ajudá-la na tradução. E ele pensa que não pode falsificar. A cidade chama Cidadela Fila? Desculpa, eu queria ouvir da sua inteligência, e fala que vai enviar as informações sobre a cidade antiga de Taquila e sobre os demônios, incluindo a cena feita por Soraya, e fala que isso pode ajudá-la na tradução. Confundi, ele pensa que não pode falsificar ou esconder esse tipo de informação. E se ele puder descobrir o que aconteceu há 400 anos, ele pode se preparar para lidar com a situação mais cedo. E ele pensa que talvez eles possam descobrir a fraqueza da igreja, perguntando por que esconderiam todas essas coisas se eles não estão preocupados. E ele fala também que, além disso, é melhor conferir aquela torre de pedra de novo, e talvez eles possam encontrar algumas pistas úteis. E depois que o exército for armado com a nova geração de rifles, eles vão para a floresta com as bruxas lidar com o demônio. Ele pensa que é justificável crescer e construir poder bélico nesses tempos de paz. E ele pensa que pode pelo menos ter força para lutar quando uma guerra inevitável chegar. E assim, já um tempo depois, eles vão para os testes. E já lá de fora, a primeira a fazer algo é aquela que consegue levantar terra do chão. Ele nota que Lotus, mesmo tendo a mesma idade de Rochinol, parece apenas uma garotinha que não terminou de amadurecer, mas a sua habilidade não é nem um pouco fraca e pode alterar a topografia em até 5 metros. Rochinol? Porra! Parece nada. Essa criancinha tem idade da Rochinol? Rapaz, pensei que você tinha idade da Ana, aí talvez acreditasse, mas a Rochinol, porra... de distância dela, e é mais surpreendente do que ele pensou, e o pilar de terra parece que desmorona por instabilidade quando chega por volta de 7 a 8 metros de altura, e de acordo com ela, quanto mais fofa a areia, mais fraco o pilar será. Então, além disso, Skrull fala que ela consegue alterar o terreno, mas não o material, e é claro que esse problema pode ser resolvido aumentando o alcance e a espessura. Pera lá. Ela consegue controlar todo o material. Todos os tipos de terra ela consegue controlar, ou só terra-terra. Por exemplo, se pegar uma terra de Londrina, que é toda vermelhada, ela consegue levantar também? Ou não? Então ela pode, se der para fazer isso, ela deve conseguir controlar cascalho e areia.
Se juntar tudo com água, dá pra criar cimento. E ela consegue erguer paredes de forma literalmente instantânea. E concreto é muito mais tranquilo de se levantar. Se ela manter aquela forma por muito tempo, ela consegue literalmente erguer uma parede. É só deixar secar. Fora que o solo da região oeste, obviamente, não é tão resistente quanto da Ilha Adormecida. E no fim das contas, a casa que pode ser construída deve ser bem pior do que uma de tijolo de estrutura e disposição compacta. Então é dito que depois de uma análise profunda, descobriram que a sua habilidade pertence ao tipo conjuradora, modelando o terreno com alcance de 5 metros, e pode facilmente ser afetada pela pedra de retaliação dos deuses durante o uso da magia, mas o solo, que já tinha sido alterado, não voltou ao que era antes. Então ele pensa sobre Mel, dizendo que a sua habilidade é do tipo de poder vinculado, e com isso, ela consegue conversar com animais até uma certa distância. Ainda bem que ela foi salva, né? Porque tu olhar pra essa garota com orelha de gato e achar que nem é bruxa é sacanagem. Essa daí realmente. Deixa eu ver aqui. É verdade. Eu não tinha nem olhado nisso, tava olhando os pássaros. Pensei que tava pensando se era 3D ou 2D. Principalmente esse aqui. Esse aqui tá muito. Ai! Deu uma tristeza agora. Bateu aquela tristeza. Neox. F. Tipo de poder vinculado, e com isso ela consegue conversar com animais até uma certa distância. Ainda bem que ela foi salva, né? Porque tu olhar pra essa garota com orelha de gato e achar que nem é bruxa é sacanagem. Essa daí é realmente fácil. E é dito que todos os animais que recebem esse poder mágico seguem as suas ordens, e as ordens por mais seja verdade, não precisa mandar conta das palavras. Podem exceder a capacidade do animal, e o efeito acaba depois que a ordem for completada. E também possui uma habilidade secundária chamada mensageiro animal, que consiste em um animal passar uma mensagem para outro, e ambas as habilidades são afetadas pela pedra. Mas é por si só, um animal fala para o outro e o animal fala para o outro, dá para falar para todos os animais, por exemplo, pô, essa mina aí dava muito jeito. Imagina que tu não tens aquela coisa de formigas em casa, que elas começam a entrar dentro de casa, dias para elas fugirem de casa, saiam logo daqui, vazem. Seria bacana, porra. Ela ganharia dinheiro à vontade aqui no mundo atual, porque formiga, ela só sai quando ela quiser. Se ela quiser ficar debaixo da tua casa pelo resto da tua vida, tu não pode fazer nada. Tu pode até colocar umas coisas aí, elas podem começar a fugir, mas depois elas voltam. Pedra de retaliação dos deuses, aumentando o consumo de magia e restaurando o comportamento do animal. E Evelyn, que tem por volta de 25 anos, tem o seu poder que consiste em transformar bebidas de baixa qualidade em qualquer sabor de sua preferência, contanto que já tenham sentido mesmo antes. Mas realmente não é bom dar álcool para uma mulher em plena luz do dia, então eles vão esperar até o jantar para que ela experimente o seu licor branco. E quanto a Sylvie, ele pensa que é um pouco desconfortável, pois sempre que vê ela tem a sensação de que não pode esconder nada na frente dela. E ele fala que o poder dela é ver coisas enquanto ignora os obstáculos. Eles estão todos virtualmente pelados perto dela, falando que está com inveja, pois querem... Porra, não, aí não, pô. Ai, é sacanagem. Que isso, moça? Tá maluca? Olha o olho. Tu realmente tem umas flechinhas no olho. Esse poder. Primeiro, amigão, para, porque a gente tá num family friendly e esse canal daqui é de família. Então tu para de querer o Byakugan 2.0 pra fazer coisa errada. E ele fala que ela pode ver toda a sua volta, incluindo o que está atrás dela. Eu acho que ela tá querendo ela por causa de estratégias táticas de guerra. Não é pro Byakugan de safadeza. Ela não é a Hinata do Voice Makers. Essa daí realmente é. Mas aqui acho que tá tranquilo. A visão pode atravessar os obstáculos dependendo do quanto ela concentra, e além disso, possui uma habilidade similar à da Rochinol, que é de ver a magia se formando e se dissipando. Eu tô falando que essa daí é uma Hinata, cara. Então ele fala sobre ela, falando que assim como Ana, ela pode manipular os elementos. Eu falei que não era igual a Hinata do Voice Makers, por si só, eu tava comparando ela a Hinata do Naruto normal. E antes podia apenas acender velas ou lamparinas, mas agora consegue usar a sua habilidade para isso mesmo sem um combustível. E por exemplo, o gelo não derreterá e emitirá um ar frio mesmo sob a luz do sol, após receber a sua magia. E é uma habilidade de poder vinculado e deve ser usada com contrato direto. E ele fala que parece que pode usar... permanência. Interessante. Isso é muito bom, na verdade. É melhor do que qualquer outra que eu vi até agora, rapaz. É tipo, teu computador não gasta mais de eletricidade. A eletricidade dele agora é instantânea, ela dura para sempre. Porra! Tu nunca mais ia precisar gastar fazer uma conta de luz depois disso. Só precisava de um gerador e ela criava energia eterna. Irmão, tu entende o quão bom é isso? Se eu fizesse um gerador, tu colocasse aquilo ali, tu podias começar a vender energia para o Estado infinitamente. Com a energia que tu vendias para o Estado, tu conseguias comprar mais um gerador e assim começavas a vender mais, compravas mais, vendias mais energia, compravas mais gerador, vendias mais... Porra! Eu ficaria rico com essa... Ai, que... Porra!
Com vontade. Para fazer aço fundido, que terá o mesmo formato para sempre e pode ser usado para criar uma fonte de calor infinita para a fornalha de fundição. E resumindo, energia... Caralho. Que imagem é essa? a novela pode melhorar a produção e a força mecânica. Enquanto isso, Rochinol fica lá no cangote dele, toda amorosa, perguntando o que ele acha. Perguntando se tem alguma que ele gostou particularmente entre aquelas 5. E ele fala que todas são boas. E será assim, que ela de cabelo verde consegue ver a Rochinol? Já que ela consegue ver tudo? Consegue ver a Rochinol invisível? Rochinol fica surpresa que ele gostou de todas, mas ele dá uma cadernada nela, falando que não foi isso que quis dizer. E fala que os 10 acabaram, falando que elas podem voltar para o castelo, dizendo que tem um presente para dar depois do jantar. E com isso, meus amigos, esse sorrisinho daqui apaixonado, já era, cara. Esse sorrisinho daí já era, é matador. E ela começa... É um sorriso talarica, será? Será? Seria interessante. É uma coisa que nunca aparece em manhwa, personagem talarica. Perguntaram o que é esse presente após o jantar. Calma, Rochinol, tu não tá sabendo pedir. Vai com calma. E já à noite... Infelizmente, não tá sabendo pedir. Se soubesse... Ia ser gostoso, ia ser muito legal. O Relâmpago, enquanto o Meg começa a falar com o príncipe, perguntando que invenção ele fez dessa vez, questionando seu novo sabor para sorvete e se elas podem provar, perguntando o que ele vai lhe dar. E ele fala que elas receberão depois, falando que eles vão comer primeiro. Então Rochinol fala que não é só pra ela, ficando um tanto quanto decepcionada que seja para todos. E Scroll fala com o príncipe, dizendo que ele costuma inventar novidades como perfume, hashi e sorvete. E ele está deixando elas testarem antes de começarem a ser produzidos. E Scroll fala que o sabonete que eles usam também foi inventado pelo príncipe. E elas ficam surpresas, pois é a primeira vez que se sentiu confortável no banho. E uma delas fala que mesmo sendo da cidade do rei, ela só ouviu falar de artigo de luxo dos nobres por causa das pessoas que frequentavam a taverna da sua família. E Evelyn fala da banheira cheia... Como assim é a primeira vez que ela fica confortável num banho? Pô, se tu for pra uma piscina, pô, vai ser legal, pô. Só ficar aí com a água, relaxar. É bom, pô, flutuar. Não é legal? Quando vai pra praia, não curte? Não curte? Não entendi isso. Cheio de vinho fino, pétalas de rosa e leite, mas ela fala que nada disso se compara com o que sentiu, perguntando se esse é o dia a dia das bruxas da União, dizendo que espera que eles possam manter essa vida pacífica antes de voltar para a Ilha Adormecida. E Scroll, por sua vez, diz achar que a União estaria uma bagunça se não fosse pela proteção do príncipe. Porém, Evelyn fala que o príncipe só lhe fez algumas perguntas no teste de hoje e lhe liberou, perguntando se ele não acha que ela é boa o suficiente. Mas Scroll fala que não há habilidade inútil, é apenas aquelas que eles não descobriram a sua utilidade ainda. E são palavras do próprio príncipe, então Evelyn não deve se preocupar, mas ela continua preocupada, questionando se elas não seriam deixadas para trás. Scroll fala que pode ser que fosse assim antigamente, mas a Vila da Fronteira nunca trata nenhuma bruxa de forma diferente, e ela pode afirmar isso. E a colibri, canário, beija-flor, não faço ideia, nome de pássaro, fala que algumas delas, incluindo ela, não tinham empregos até pouco tempo atrás, e o príncipe lhes incentivou a jogar cartas para tirar o tédio, e ela fala para trabalhar duro se houver emprego e se divertir se não houver, falando que foi isso que o príncipe disse. Mas ela acha que ele é um pouco excêntrico demais. E ela acha melhor deixar Ana cuidar disso. E Scroll fala que ela foi a primeira bruxa que o príncipe conheceu, então é natural que ela o conheça melhor. Mas então ele para aquele papo, falando que é difícil descrever, então ele vai apenas mostrá-los. E a Relâmpago volta a ficar toda animadinha. E o príncipe fala que é um novo tipo de licor, e se comparar à cerveja comum e ao vinho de frutas, tem um gosto mais doce e forte. Cuidado, Prota, tem claramente pessoas de menor aí. Restringe isso, por favor. Que principalmente algumas pessoas aí de menor são loucas da cabeça. Loucas também não, mas são impulsivas. Essa palavra é muito melhor. Elas literalmente gostam de fazer tudo na impulsividade. Aquela dupla dinâmica, aquela que voa e a outra que voa quando se torna pássaro. Essas daí não pode beber, não. Com certeza. Bruxas menores não podem participar. O resto não lembro. Porém, a Relâmpago começa a reclamar, falando que isso é injusto, dizendo que consegue beber mais do que marujos, mas ele fala que não é bom, e fala que são licores do tipo maçã, leite e puro. E ele diz que pode se colocar gelo se quiser, e quanto mais... O que seria um licor puro? Só água? Não sei. Água? Seria água? Não sei. Colocarem, mais fraco o sabor fica. E ele diz a Evelyn que ouviu que ela tinha uma taverna na capital, então ela deve ter um bom paladar para bebidas alcoólicas, pedindo para ela avaliar os seus licores. E ela vai fazer isso, pegando ele e bebendo. Então ela nota que mesmo sendo um pouco forte na garganta, a maçã suaviza, e fala que o gosto do licor e da maçã ressoa entre os lábios e dentes. É a primeira vez que ele experimenta um licor tão bom. E ela vai para outra taça, dizendo que além de leite também há mel ou açúcar. O gosto do licor combinado com a doçura é algo único. Mas
como se fosse última cabelo. taça, ela pensa que deve ser o licor branco puro, sem adicionais. E ela fala que no início causa uma sensação de queimação mano, na ponta que da isso? língua enquanto desce Cara de pela safada. garganta. E depois que passa, um gosto amargo e doce escondido. E ela fala que as 3 taças de licor possuem sabores inesquecíveis, mas algumas pessoas não aceitariam sabores tão fortes. E ela diz achar que quem ama beber iria adorar. E o príncipe pergunta se é mesmo, falando que é bom, mas fala que esse licor não é o mais forte, falando que ainda pode deixá-la envelhecer mais para que prove novamente. Porém, ele fala que tem mais uma coisa além de testar os licores, falando que são presentes para as bruxas adultas. Então questionam o que é e ele entrega. Vai tomar... Pera, o Prata não mediu? O Prata não mediu? Como é que ele sabe o tamanho? Para todas elas, esperando que elas possam experimentar depois que voltarem para seus quartos. Mas após isso, as bruxas menores ficam revoltadas, pois o príncipe é muito estranho, pois não só não puderam beber, como também não ganharam presente. Porém, Lily fala que ele disse que só daria presente para as bruxas adultas, e quando ela for adulta, ela pode pedir. Fora que ela fala que não se importa com o que tem dentro, perguntando por que a Lua lhe arrastou até ali, mas Lua fala que só lhe chamou e não lhe arrastou. Mas ela fala que esse não é o ponto, pois ela diz que tanto a Lua quanto o Meg são adultas, mas não ganharam também. E assim elas começam a notar que ela estão certa, mas Rochinol fala que o príncipe deve ter suas próprias considerações, querendo olhar primeiro para ver o que é. E assim, quando abrem, elas ficam surpresas, questionando o que é aquilo, pensando que talvez seja um vestido, mas pensam que é muito pequeno, perguntando quem poderia vesti-lo. E Meg começa a pensar que aquilo parecem os óculos da Relâmpago, e ela questiona se são, mas notam que foi feito com um bom material e cortes estranhos e parece algo nobre. E assim, com a carta, elas questionam o que está escrito. Será que são instruções? Enquanto isso, a Lua fala que é mesmo de um bom material, esfregando aquele sutiã na cara. Rapaz. E ele manda ela não fazer aquilo, pois é estranho. E assim, Relâmpago pergunta se elas estão bem. E as duas lá atrás ficam todas coradas. E aquelas que receberam aparentemente já sabem pro que é. E é dito que o sutiã pode reduzir os problemas causados pelo peso dos seios e aumentar a circulação sanguínea, fora estabilizar a postura e reduzir o desconforto Vamos pensar do de cair nesse atleta. papo. E assim, tanto o Relâmpago quanto o Meg nota porque não receberam aquilo. E quanto a Wendy, ela fica chocada. E Lily vai até Relâmpago perguntando se agora ela entendeu porque elas não ganharam. Porém, ela também começa a zoar Relâmpago, falando que é melhor falar que ela nem vai ganhar quando for adulta. E assim, Esculacho! Lua fala que vai ser assim também. Porém, Lily, toda envergonhada, fala que não é tão reta. E Relâmpago fala que parece que partilha, perguntando se elas podem lhe mostrar. Mas Wendy fala que é claro que não. Pode e Relâmpago não. continua pedindo. Mas ela fala que já tá tarde, falando que tá Desgraça! Tu quer acabar com o meu vídeo, Metsi? Porra! na hora de dormir. E assim ela continua falando que tá bastante curiosa. Porém, Meg fala no quarteto da Loli que tá tudo bem, falando que sempre vai haver uma delas que eventualmente saberá disso. E elas questionam se tem certeza e o Andy fica pra trás toda vermelha. Então ela pergunta como o príncipe pode enviar isso tão de repente. E Rochinol fica chocada, pensando que acha que tá tudo bem enviar coisas assim, pois todas no castelo acabarão usando algum dia. E quer dizer, ninguém se sentiria mal, mas obviamente todas possuem tamanhos diferentes. Então ela pensa que isso significa que o príncipe observou atentamente o tamanho de cada um. E ela sai correndo falando pras outras que já volta e Sylvie fica pra trás. E já quando a Rochinol fala que queria perguntar algo pra ela. Eu queria entender como é que ela já tem, como é que essa aqui já tem. Porra, o Planta conseguiu medir e saber tão facilmente assim, tão rápido. Porra. Falando pras outras que já volta e Sylvie fica pra trás. E já quando a Rochinol fala que queria perguntar algo pra ela sobre o presente do príncipe, perguntando o que ela achou. Então ela fala que tá usando, dizendo que é bem conveniente. Então Rochinol fica chocada que ela já colocou. E nisso Ana questiona se ela quer rever, mas Rochinol fala que não precisa, ficando toda envergonhadinha. Mas ela só queria perguntar se ela achou estranho. Então Ana questiona por quê, pois o príncipe também disse que quer produzir pra vender pro povo, então eles têm que ajudá-la a testar. E fala que parece bom e é bem leve e macio. E ela fala que mesmo que o gancho seja um pouco difícil de tirar, não, é melhor do que ter que colocar outra roupa por baixo. E ela diz que vai mostrar para o Rochinol o gancho na parte de trás do sutiã, falando que é porque é um pouco difícil de colocar e tirar. E assim, Rochinol... Vou aproveitar aqui e agradecer ao cara. Muito obrigado, censurado. Não, censurado então, por patrocinar esse vídeo. Muito obrigado. Propor depois que o design do gancho seja melhorado. E Rochinol, vendo a inocência dela, pensa que talvez seja isso que a torne única, tão pura e sincera. E bem, ela acha que já que é um presente do príncipe,
príncipe, ela deve experimentar de toda forma, falando que não vai esconder de novo, falando que vai dizer diretamente o que acha, pois provavelmente isso é o que Ana faria. E ela pede pra Ana lhe ensinar como vestir. E já um tempo depois ela questiona para as outras garotas como ela está, falando que ainda é grande, mas é confortável de usar, e pelo menos não tem mais que se preocupar com as roupas ásperas que machucariam os airbags, e fala que não afeta nem um pouco seus movimentos, e as alças também são bem convenientes, falando para as outras que elas podem experimentar também. Também fez uma calcinha? Também fez calcinha? Tem duas opções aqui. Ou Prota já viu ela da calcinha, ou Prota espiou a calcinha dela, ou ela fez uma calcinha também pra ela. Todas as opções são bizarras. Bem, mas o Andy fala que não precisa mesmo, mas pergunta como é que funciona. Porém, Rochinol fala que sempre achou que o príncipe tivesse feito isso por causa dela, e assim ela agarra os airbags pesados. E ela fala que Ana lhe ensinou como usar, falando que vai ensinar para o Andy, mandando ela não ser tímida, pois não tem ninguém olhando. Então o Sylvie fica chocada, falando que viu mais coisas estranhas hoje do que nos últimos anos. E ela viu água que sai de um cano, sabonete com cheiro bom, licor que queima como fogo, e Evelyn bebeu 3 taças daquilo com o príncipe. Fora que, é claro, o mais incrível foram as roupas dadas depois do jantar. E ela fala que é um costume dos nobres enviar espartilhos, mas pelo menos seria um vestido nesse modelo, perguntando como ele pôde enviar isso diretamente, pois mesmo como presente, é algo entre pessoas que possuem relações íntimas. Mas então ela pensa que o príncipe não só presenteou, como também quer realmente vender por toda a região oeste. E ela se questiona como um nobre escolheu fazer algo assim, se questionando se ele tem um interesse extraordinário por airbags e comissões traseiras. Imagina isso. Eu sabia que isso ia dar errado. É apertado demais. Enquanto isso, Sylvie pensa que Cinza estava certa, falando que Roland é um homem perigoso e ela tem que ficar longe dele. Pô, mano, tá levando uma fama de uma parada que ele não é, só com bem-estar, só tá pensando no bem de todas elas. Exato. Mas ok, a parte de como ele fez foi bem complicada. Pois, como é que ele mediu? Podia fazer só pra Ana e pra Rochinol, que eu acho que eles aceitariam. Que o Prota não sabe que a Rochinol aceitaria. Mas eu sabia que a Ana aceitaria. Fazia só pra Ana, a Ana divulgaria. Dizia, opa, tá muito bom, confortável. E depois pedia pra Ana dar pro resto das pessoas. Dizia que a Ana inventou, dava os créditos pra ela. Era muito mais simples, não? Então já um tempo depois, Carl... Um tempo depois vai ser quando a próxima parte vai sair. Não sei se vai ser amanhã, próxima semana, próximo mês, mas eu garanto, vai sair em breve. Espero que tenham curtido. Muito obrigado, Censurado, por patrocinar mais um vídeo. E é isso, vou ficando por aqui. Fiquem bem. Tchau, tchau.